Olá, pessoal. Estamos ao vivo agora para uma live que eu vou começar com o médico integrativo ginecologista Dr. Leonardo. Nós vamos falar sobre a mulher, os problemas da mulher e qual mulher que não tem algum problema, tipo abuso, aborto, problemas ginecológicos, problemas na menopausa. Isso tudo nós vamos falar hoje. E o quanto que a terapia neural pode ajudar a melhorar para deixar as mulheres mais felizes, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Tá? Vai ser uma live. Bom, doutor Leonardo já está entrando. Tá. Ele já está entrando. Vamos ver. Vai ser uma live que tem a ver com todas as mulheres, e é lógico que os homens também têm problema. Bom, Doutor Leonardo. tudo bom? Sim. Eu acho que você pode deixar a sua câmera um pouquinho mais longe. Aê! Está melhor assim. Mas também não precisa exagerar. Chega mais pertinho. Tá bom. Emílio, eu estou no sítio e não tem tantos recursos tecnológicos. Sim, É sim, sim. segurar na mão. Sim, você está certinho. Você e a sua esposa, né, resolveram morar no campo. Isso é uma qualidade de vida que todo mundo gostaria de ter. Pode ter certeza que em breve eu vou fazer isso que você está fazendo agora, A gente tá? morando Melhorar. um pouco na serra e um pouco no mar. Então, eu sei, eu vejo as fotos maravilhosas. E você pode ter certeza que um dos cursos de terapia neural nós vamos fazer aí, no seu Uau, sítio, no seu espaço, aos pés das montanhas. isso aí. Sim, sim, sim. Bom, Então, enquanto o pessoal entra, eu gostaria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória e como é que você entrou na terapia neural. E aí então, depois a gente fala sobre o nosso assunto, tá bom? Para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. bom dia a todos. Agradeço a Emílio, amiga e companheira de longa data. Esse ano eu estou completando uma viagem de 41 anos pela medicina e nesse período aí eu já tive a oportunidade de fazer 10 pós-graduações e uma delas que me marcou muito foi a pós-graduação do Dr. Laíre Ribeiro. E lá a gente é apresentado a várias ferramentas terapêuticas que a medicina tradicional não oportuniza. E duas terapias que me chamaram muito a atenção foi a parte física da medicina, né? A parte quântica, que depois eu acabei fazendo mais duas pós nesse assunto, e a outra foi a terapia neural. Essa terapia neural foi um amor à primeira vista, né? E eu lembro que na época eu estava para ir para a Argentina fazer um curso lá, e daí uma amiga disse: Não, mas tem uma japonesinha que promove um curso em São Paulo. E daí eu entrei em contato com a Emílio, aguardei alguns meses e fiz o primeiro curso de terapia neural em São Paulo. Na época tinha um ambulatório, daí eu frequentava em São Paulo um ambulatório. Até hoje tem ambulatórios de terapia neural, tá Ainda bom? tem.
em outro espaço, mas tem, né? E, e aí eu fui entrando em contato com a terapia neural. Eu tive a felicidade de fazer um master em terapia neural em Barcelona. Então aí já tem uns quase 9 anos de contato com a terapia neural. E nesse período a gente foi tendo vários cursos com médicos turcos, suíço, mexicano e da Colômbia. E tudo isso foi agregando conhecimento, né? Novas técnicas e fortalecendo a importância da história de vida na terapia neural. E a terapia neural é fantástica, né? Como eu já estou indo para a quinta década de medicina, como todo médico brasileiro, ele nasce na alopatia, então a gente já tem uma certa vivência de como as doenças se comportam. E agregando a terapia neural, a gente vê assim um salto quântico, né? Tem Sim, coisas que a gente só com a terapia neural é possível isso, né? sim, sim, sim. Eu vejo isso, tá? Tem coisas que a medicina ortodoxa nem a odontologia biológica consegue resolver, mas a terapia neural consegue e chega lá. O É, nosso tema de hoje é falar sobre como deixar as mulheres mais felizes, é. como melhorar a qualidade de vida das mulheres, Ó, tratando a parte ginecológica, que é a sua especialidade. Quantas mulheres não têm problema ou tiveram, principalmente na educação, que a criança recebeu na infância, da repressão sexual? Era proibido. Eu fui dessa época, tá? Que eu não, uma repressão sexual. Eu cheguei na menstruação, eu nem sabia o que era menstruação. Então a gente passa por isso. Imagina como é que fica a cabeça de uma criança e como é que a gente cresce assim. Então é muito comum também problemas de aborto, os problemas da menopausa. Então, é sobre isso, e eu sei que isso é a sua expertise. hum. Então, me fala um pouquinho disso. Então tá, Emico. Antes de falar aí, eu estou vendo aqui que tem amigos, pacientes, a Regina, o Maicon, a Bruna de Portugal. Um beijo no coração de todos. Em nome desses, eu agradeço a participação de todos. Então, Emico, na ginecologia, a terapia neural entra muito bem. A gente vê muitas mulheres com problemas físicos, específicos da ginecologia também, e problemas emocionais. A gente sempre leva em consideração a história de vida. A questão do abuso já é uma questão que me chamava atenção quando eu era somente um ginecologista alopata, né? E os recursos que a gente tinha, eles eram restritos. Acolhia o paciente, conversava, mas aquela marca, aquele trauma, a gente via que acompanhava. Em pacientes que a gente acompanha pela terapia neural e tem história de abusos, e pasmem, muitos deles são na primeira infância, e a grande maioria por pessoas próximas, quando não familiares, né? Eu Eu já tenho visto isso, doutor Leonardo, é né? O paciente conta para mim que foi abusada pelo próprio pai ou pelo próprio avô. isso, Ou às vezes os pais tiveram que sair e deixou aos cuidados do vizinho. E foi nesse momento que recebeu o abuso. Tá bom, é só um adendo, pode continuar. é pai, padrasto, avô, vizinho, né? Mais de 80% dos abusos são em pessoas próximas, né? E impressionante que
na grande maioria das vezes, a mãe da criança sabe disso, mas fica Sim, calada, né? sim, sim, sim. E na terapia neural, tem algumas técnicas que a gente aplica que consegue dissolver, apagar, né? Fazer uma reorganização desses sentimentos do abuso. E a pessoa entende e aquilo como se agora não tem mais importância, né? Aquilo deixa de ser um peso, porque a gente vê que no abuso, isso, a pessoa que não conseguiu dissolver esse trauma, esse trauma vai ter consequências. Inclusive, a aula desse sábado que eu vou falar vai ser sobre a teoria do caos, né? O efeito borboleta, que uma situação vai gerando várias outras, né? Então, quantas menininhas abusadas hoje são mulheres com problemas sexuais, que não conseguem ter libido? Tá. O casamento, né? Sim, às vezes você está saindo fora do ar, porque eu acho que é a internet aí no campo, tá? Mas não tem problema nenhum, que a hora que você sair do ar, eu entro com algum caso clínico, Tá. tá bom? E você acabou de falar de pessoas que acham que superou isso aí da infância. E eu vejo também, Leonardo, muitas mulheres que guardaram segredo a vida inteira Sim, de um sim. abuso. Isso a gente vê. Pessoas chegando perto dos 60 anos com essa situação, né? Sim, E na terapia neural, como a gente faz o acolhimento do paciente, a gente tem tido a felicidade assim do paciente poder abrir seu coração. Tem pacientes que já na primeira consulta conseguem dizer: doutor, o senhor é a primeira pessoa que eu vou dizer isso. Nossa, e um trauma de algumas décadas acompanhando essa pessoa, gerando sofrimento. E, e na maioria das vezes, né, eu não estou dizendo 100%, na maioria das vezes, numa sessão de terapia neural, a gente consegue ajudar, né? Tem pacientes que eu digo, só por você já valeu a pena as muitas horas de cadeira estudando, né? tá. E também o que eu tenho percebido bastante é o sofrimento das mulheres que guardaram um segredo, porque é o pior sentimento que tem. Você imagina a pessoa ficar sempre atenta para não contar, para guardar aquilo para ela e não contar para ninguém. Às vezes nem o marido atual ficou sabendo daquele abuso que ela e às vezes da mãe. Sim, E não é só casos de abuso, não. Aborto também. Quantas mulheres fizeram aborto e não contaram para ninguém? Você imagina o sofrimento, a carga energética que ela perde, o quanto que ela sofre para guardar aquele segredo. é. Então, isso tudo é libertador. E quando a pessoa recebe, como você, recebe muitas mulheres assim, né? Quando ela recebe uma sessão de terapia neural, ela se liberta. Ela tem uma liberação, isso é espontâneo, não é uma coisa que é controlada. Ela sente necessidade de falar, às vezes ela fala, às vezes vem um choro junto, às vezes vem uma tristeza. Você deve ter tido vários casos assim. Sim. E você falou abortos, né? Então, pessoas com histórias de abortos provocados, e tem mulheres que têm 2, 3 abortos provocados, e depois, quando quer realmente ter filhos, não consegue. Eu tenho algumas pacientes com essa história, e depois da terapia neural conseguiram Sim. ainda
e ter assim, uma gestação boa, ter um bom nascimento. A terapia neural é fantástica, né? Não quero Sim. deixar a impressão que vai resolver todos os casos, né? Mas a grande maioria dos pacientes se beneficiam. E a gente vê, Mico, provavelmente também você observa, que quando o paciente chega pronto emocionalmente, espiritualmente, pronto para receber a cura, o efeito é magnífico, né? Tá. E eu vejo também vários casos de mulheres que chegaram até a mim, porque em toda live ou nas entrevistas que eu tenho no YouTube, sempre eu falo do abuso, porque é muito grande o número de mulheres que me procuram e que na história de vida, sem querer, ela conta. Alguns não. Alguns olham meus vídeos e eu falo muito do abuso. Aí ela pensa, aquela japonesinha vai me ajudar. Aí elas chegam até o consultório. Porque o problema que ela tem é apenas sintoma do que ela passou na infância. Sim. Da repressão, do segredo, dos traumas da infância. Então, a gente, na terapia neural, a gente trabalha isso, a causa daquilo. Então, eu tratei de muitas mulheres que tiveram, assim, catarse, que se libertaram. E aí, depois, ela engravidou. Então, teve uma época que todo mundo estava me procurando porque queria engravidar e não estava conseguindo. Falei, o que a doutora Emiko faz para fazer as mulheres engravidarem? Eu não faço nada, eu não sou médica, mas a gente trata o emocional, né? Isso é fundamental. Eu acredito que você também deve ter muitas histórias assim, tratando o emocional das pessoas. Pegando aí um gancho, né? Se alguma pessoa não é da área da saúde, a catarse, né, é uma liberação, uma exoneração. Então, tem pacientes que já no momento da terapia neural começam a ter uma manifestação, muda a respiração, começa uma sudorese, crise de choro, crise de riso. Calor. Tem pacientes calor. Que fazem alternado, chore e ri, né? Uma paciente que me chamou a atenção, ela ficou mais de meia hora em catarse, né? Foi libertador para essa pessoa. E às vezes ela chora e ela fica com vergonha de mim. Ai, doutora, desculpa, mas eu não consigo parar de chorar, eu não consigo. Quer dizer, é incontrolável, porque o corpo está pedindo para liberar aquele sentimento que ela guardou e sofreu durante a vida. Então, esse é o nosso trabalho, fazer com que as mulheres fiquem mais leves, mais tranquilas, mais em paz. E isso é uma coisa que, sim. E na terapia neural, o profissional não pode ter pressa, né? Tem que deixar aquela manifestação ocorrer. Então, às vezes o paciente, depois da terapia neural, ainda fica ali meia hora, 45 minutos, e é o tempo que ele precisa para reorganizar seus pensamentos, seus sentimentos. Uma paciente agora que me veio a lembrança, né? Ela recebeu a terapia neural e não teve nenhuma exoneração catarse. Mas quando ela sentou na maca, ela botou a mão na cabeça e disse: agora eu sei o que eu preciso fazer. Olha, que lindo, lindo. Olha, para quem entrou agora, o tema da nossa live hoje é como a terapia neural pode ajudar as mulheres no âmbito ginecológico, tá? E tanto no emocional como no físico. É possível tratar problemas físicos de dor, casos de mioma, casos de endometriose, através da terapia neural. Então, a terapia neural age tanto no âmbito físico como no emocional, tá bom? Esse é o nosso tema da live.
E você, Leonardo, você acabou de falar que tem mulheres que têm catarse e também tem aquelas mulheres que não têm catarse nenhuma, mas elas têm compreensão, ela tem clareza do que ela tem que fazer. Gente, isso é como se ela fizesse anos de terapia. É, E numa sessão de terapia neural, ela é, tem a é, clareza do que isso é maravilhoso. é. Isso é Isso, realmente algo que a medicina não consegue, porque a gente trabalha com as emoções. é, isso é fantástico, amigo. A gente vê assim pessoas com 5, 8, até 10 anos de terapia, nada contra, né? É super útil, né? Mas Sim, é útil. toda semana em terapia e uma sessão de terapia neural consegue ter um up, um plus assim fantástico, né? E até a terapia depois, se a pessoa conseguir, vai conseguir aproveitar muito mais. Sim. Né? O lindo não é só isso, né? A terapia neural tem várias coisas lindas, mas é lindo ver a terapia neural conversando com várias técnicas, né? A terapia neural conversa bem com odontologia, com a fisioterapia, com a medicina, com a psicologia. É um tratamento que ele é sinérgico, ele não vai se contrapor, ele só vai agregar benefícios. Aí entra a importância da terapia neural, que é desprogramar a memória das células. É aí que entra a terapia neural. Porque às vezes na psicoterapia a gente tem a compreensão mental. A gente toma consciência e muda. Só que aí o problema da pessoa vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque o corpo guardou aquela memória e a terapia neural atua exatamente aí. Desprogramação celular. É, Isso é lindo. é. Quando eu percebo na maca, né, que começou a terapia neural a agir na pessoa, eu digo, não procura conscientizar, raciocinar. Deixa fluir, vai no teu sentimento e entra lá no teu sentimento. E agora eu me lembrei de uma paciente, Nico. Ah, Ela tinha, fala. ela tinha uma história muito complicada com a mãe, e porque a mãe, quando engravidou dela, pensou em abortar. E ela tinha essa sensação, né, de não ser bem-vinda na família. Sim. E, e, e eu fiz alguns pontos de aplicação de terapia neural e ela começou a entrar num medo, assim, né, num pânico. Sim. E eu dei suporte, eu digo, vai lá fundo. Não, tá escuro, doutor, tô com medo. Vai lá, entra. Eu tô aqui contigo, tô te ajudando, entra. Enfrenta isso. E daí, a pouco, ela diz, estou começando a ver uma luz, doutor. Estou começando a ver uma luz. É o meu nascimento, doutor. E daí veio o choro. Nossa, né? Foi lindo. Para essa paciente foi um verdadeiro renascimento. Sim, sim, sim. E na sequência a gente conseguiu ver que a situação de o relacionamento que ela tinha com a mãe melhorou muito. Então a terapia neural ajuda problemas físicos e emocionais. Falar uma situação física, né? Tem pacientes que estão com cirurgia de histerectomia agendada. Nossa, agora é moda. Tá todo mundo tirando útero. Então, a histerectomia, como a Emílio falou, é a retirada do útero, né? Então, pessoas com metrorragia, são hemorragias disfuncionais, gerando anemia, né? E daí você faz a terapia neural e regula tudo.
a mulher começa a ovular, menstruar direitinho, e a cirurgia não é mais necessária, né? Então, Sim. pacientes com mioma, cistos, pacientes com tumor de ovário, eu já tive vários casos, né? É muito frequente nas mulheres a dor pélvica crônica, né? Sim, explica sobre isso. Dor pélvica crônica. É uma dor no baixo ventre. Inclusive, quando eu estava fazendo residência, eu fiz um trabalho sobre dor pélvica crônica. Em muitas situações você não descobre a causa, né? Pode ser uma endometriose, varizes pélvicas, né? Mas tem situações que tu não descobre a causa. E até faz videolaparoscopia, não se chega a um diagnóstico, mas a paciente está sofrendo. E com as técnicas da terapia neural, a gente consegue assim ajudar muitas pacientes, né? Sim. Então, pacientes que têm essas dores de longa data se beneficiam. Outra situação, Emílio, que a gente vê bastante no consultório, Sim. são as O dispareunias. Que que é palavra, isso? uma dentista dispareunia não deve ser frequente. Dispareunia são dores na relação sexual. Então, veja assim, Sim. como que é uma vida conjugal, até a vida reprodutiva de um casal, com uma dor que impede o coito. Olha, tem, E tem uns pacientes seus que estão elogiando muito você, viu? oh, Parabéns, doutor oh, Leonardo. Tá bom. gratidão, pacientes muito queridos aqui. De, desculpa, eu te interrompi. Pode continuar. Então, essas mulheres que sofrem com essas dores, né, no ato sexual, a gente consegue ajudar muitas dessas pacientes, né? Eu quero frisar de novo que a terapia neural não é assim o santo grau, né? Não vai resolver 1000% dos casos, né? Mas a grande maioria das vezes a gente consegue conduzir o paciente para sua autocura, né? E, e às vezes também amenizando a situação num ponto que a pessoa volta a ter uma vida útil, né? Por exemplo, tem pessoas, mudar um pouquinho agora, para problemas físicos, né? Sim, sim. Colega sua que tinha uma história de dor numa articulação que estava trazendo dificuldades no acompanhamento do dia a dia, no trabalho, porque a gente sabe que o dentista, a posição do dentista não é nada confortável. É, tem problema postural de todos os jeitos. É. E na história de vida dessa paciente, eu fui observando que ela foi acumulando cicatrizes no corpo, né? Sim. E daí, conforme eu infiltrava a procaína nas cicatrizes, e eu pedia para ela movimentar a articulação, movimentar o ombro. E aquele ombro que estava quase congelado, a cada cicatriz que era tratada, o ombro ia melhorando. Tanto que quando terminou a terapia neural, ela sentou na cadeira e ela adotou uma postura que quem tem dor no ombro não conseguiria. Ela botou o ombro lá para trás e jogou o peso sobre o ombro que antes praticamente não conseguia movimentar. Então, são situações físicas que a terapia neural consegue ajudar. Numa das aulas que a gente dá no curso, né, são os fenômenos neuralterápicos. É observar a resposta do paciente após receber a terapia neural.
Então, tem pacientes que conseguem a resolução do seu problema numa sessão. Porém, tem pacientes que têm uma melhora grande após o primeiro atendimento. Passado um período, ele vai receber o segundo atendimento, né? A dor, a disfunção melhorou, mas não 100%. Na segunda aplicação, a situação melhorou ainda mais. E assim, progressivamente, vai melhorando até a dissolução da situação. Sim. Então, é importante também, em muitos pacientes, ter o segmento, porque conforme a resposta pós-terapia neural, no segundo atendimento vai se ter uma abordagem distinta, né? Sim, sim. Você falou agora sobre cicatrizes. Eu tenho muitos casos de mulheres que vêm com uma dor lombar crônica, que já fez de tudo e só faltava fazer cirurgia, tá? Aí chega no meu consultório e na história de vida ela falou que fez cesárea, cicatriz. E às vezes tem gente que tem 2, 3 filhos fazendo no mesmo corte, na mesma cicatriz. Só que foi depois da cesárea que começou a dor lombar. Então, é o que você falou. A gente tem que ver o segmento da pessoa. Porque a dor lombar é exatamente no mesmo segmento da cicatriz da cesárea. Aí, quando, né, a nossa equipe trabalha a cesárea, aí tudo melhora. A dor na lombar some. Então, as cicatrizes realmente, principalmente do parto de uma cesárea, corta 7 centímetros. E a gente sabe que nesses 7 centímetros, até chegar na pele, até o bebê, aí vai todas as camadas, né? A epiderme, a derme, o tecido adiposo, fáscia, músculo, artéria, veia, até chegar no bebê. Então, são muitas rupturas. Então, tem que tratar essa cicatriz, porque senão fica aquela fibrose, às vezes a endometriose vem de uma cicatriz que foi mal feita ou mal curada. Então, as cicatrizes realmente elas têm que ser vistas. E eu vejo também muitas pacientes que têm cicatriz, não só da cesárea, mas como da abdoplastia, como da remoção da vesícula, até prótese de mama. Mulheres que têm muitas cicatrizes assim, ela tem até problema, não consegue evacuar, não consegue eliminar. Então, ela tem esse tipo de problema. E uma vez que a gente cuida das cicatrizes, tudo libera, solta o intestino. Olha que coisa boa! Até dando um adendo aí, porque a pele, quando a gente está lá no início da vida, né, é um embriãozinho, tem um momento que a gente tem 3 folhetos embrionários, né? E o ectoderma, o folheto mais externo, ele vai gerar pele, mas também o sistema nervoso, né? Então, aplicando na pele, aplica diretamente no sistema nervoso. E vai essa comunicação tanto via sistema nervoso autônomo, quanto pela matriz extracelular, né? Eu estou fazendo propaganda aí, porque essa aula também é eu que vou dar, né, Henrique? Matriz extracelular. O Dr. Carlos Esquerdo, que é um dos professores do nosso curso de terapia neural, que vai começar esse final de semana, então vai ser maio, junho e julho, 3 meses, tá? E que no começo vai ser aula online, a parte teórica é toda dada online e o último módulo é só presencial. Mas, durante a aula teórica, a gente fala de muitos casos clínicos. Nos cursos também, quando eu dou aula online, eu faço atendimento de caso clínico ao vivo.
Aí o próprio aluno vê como que eu faço a história de vida, a aplicação, os alunos fazem a interação de como fazer as perguntas. Isso tudo a gente ensina no curso online. Então parece que é uma coisa maçante de teoria, mas não é não. É muito dinâmico. E o último módulo de julho é só prático, prático, prático. Aí é pincha, quer dizer, aplicação. Né? E assim, o segredo da terapia neural é ensinar a fazer história de vida. É aí que a gente descobre primeiro golpe emocional, segundo golpe emocional, e que tem a ver com a nossa infância, ou com a adolescência, ou até do transgeracional. Porque às vezes o bebê dentro da barriga da mãe recebe toda a informação genética e energética de toda a árvore genealógica. Isso realmente é lindo, lindo, lindo. Por isso que aquele caso clínico que você falou agora há pouco, você falou, né, que aquele paciente voltou ao momento do parto. Quer dizer, teve um outro renascimento, um outro nascimento. E isso para ela foi libertador. Então, olha a profundidade da terapia neural. Eu estou vendo vários colegas dentistas aqui, né? E me veio aqui a lembrança de uma paciente com uma dor lombar de mais de 15 anos e nada resolvia. E na coleta da história de vida, ela tinha feito a extração de 2 dentes, né? E a dor lombar iniciou após a extração desses 2 dentes. Eu fiz a aplicação só nesses 2 locais e foi assim um fenômeno em segundos. A dor lombar sumiu. As limitações que ela tinha sumiram ali no ato. Então, isso esse fenômeno em segundo, assim, ele é show de bola, né? Sim, a gente vê muito. Bom, para quem não sabe, para quem ainda não fez o curso, fenômeno em segundos é quando você faz uma história de vida e você já vai direto no ponto, você já vai direto na origem. E quando você acerta isso na primeira aplicação, na primeira sessão, a dor crônica de anos some instantaneamente. Isso é fenômeno em segundos. Quando a gente fala de terapia neural, a gente procura, assim, ter os pés no chão, né? Nas indicações da terapia neural para doenças físicas, emocionais, mas tem situações que vão além disso, né? Eu vou contar uma situação de uma paciente com problema de tireoide e ela tinha uma sensação de um sufoco, né? Algo que apertava. E ela também tinha problemas assim de se expressar, de falar coisas, né? Ela engolia muito sapo, Sim. né? E após a terapia neural, essa, assim eu digo, após imediato, né? Ela teve uma vivência que ela estava sendo enforcada. E ela, ali no momento, ela sofreu a sensação do enforcamento. Leonardo, uma vez um terapeuta mandou um paciente para mim. Só que o terapeuta não falou nada para mim do que se tratava. Simplesmente mandou para a terapia neural. Eu atendi. Eu fiz a história de vida dela e ela não tinha assim nada e muito importante. E nunca tinha feito nenhuma cicatriz no corpo. Quando eu examinei a boca, a única coisa que ela relatou foi bruxismo, apertamento. Né? Aí eu trabalhei sobre isso, a origem do bruxismo dela. Então, eu trabalhei o emocional. A hora que eu trabalhei isso na boca, ela remeteu, olha só, a enforcamento aqui. Olha só, enforcamento aqui. Aí, ela mesma pediu, Emíco, você pode fazer alguma coisa no meu umbigo?
Ela falou assim, sim, eu posso fazer um trabalho aí. E olha que interessante. Aí ela teve lembrança do cordão umbilical enrolada no pescoço dela. Então, ela sofreu muito durante o parto. Olha só, então, a marca do trauma físico fica gravado na memória do corpo. Então, tem que ser trabalhado isso. Eu já tive alguns pacientes assim, com circular de cordão e com a sensação de estar sendo enforcado, né, estrangulado. E consegue dissolver isso de uma forma maravilhosa, né? Sim. Um outro caso interessante que me marcou muito durante o curso. E o bom é que nesse curso tinha vários médicos ginecologistas. Então foi assim, ó, essa aluna, né? Ela veio e a maior frustração da vida dela, não ter conseguido fazer parto normal. Ela fez de tudo para ser normal, só que na hora as coisas não deram e ela teve que fazer cesárea. Só que ela se sentiu frustrada. E essa filha dela, que nasceu, naquele momento tinha 6 anos de idade. Quando ela recebeu a terapia neural no curso, ela começou a sentir cólica no baixo ventre dela. E cólica, e aí ela começou a passar mal. Aí as alunas que estavam perto, nós fizemos até compressa quente, colocamos aqui na região do baixo ventre. Mas aí ela começou a ter cólicas muito intensas. A ginecologista, junto com os professores, perceberam que ela queria fazer o parto normal, que ela não fez naquela época. Aí ela ficou na posição de cócoras e realizou. Na hora que, na cabeça dela, ela conseguiu realizar aquele parto virtual, normal, passou tudo a cólica dela, o mal-estar. Ela ficou feliz, porque ela fez o parto normal que ela não tinha conseguido fazer. Aí, quando ela chegou, foi embora para casa dela, depois de uma semana de curso, diz que essa filha de 6 anos abraçou ela como nunca tinha abraçado na vida e melhorou muito o relacionamento entre mãe e filha. Olha que coisa linda! Show! Você falando isso, eu lembro de uma paciente que eu também atendia o filhinho dela, né? São meus pacientes ainda. E ela estava recebendo a terapia neural e já era início da noite, né? E o filhinho estava ali no sofá e ela disse, ai, nós vamos chegar em casa, teu pai vai estar brabo, né? Porque ele vai chegar, nós não estamos em casa, a janta não está preparada e o pai é militar e o pai não brincava com o menininho. E aquela noite, quando ela chegou em casa, isso ela me contando no dia seguinte, pela primeira vez, o marido, né, quando ela chegou com o filho, já era noite, ele não reclamou que não estava em casa, não reclamou que não tinha jantar pronto e convidou o menino para sentar no chão da sala e brincar. Foi a primeira vez que o pai e filho brincaram, né? Olha, houve a reconexão energética. Esses campos morfogenéticos, né? Isso, fica tudo no campo morfogenético. Por isso que não adianta nossos pais, nossos avós terem guardado o segredo de alguma coisa que aconteceu, de repressão ou de aborto, de abuso, porque isso tudo fica no campo morfogenético da família. E os filhos sofrem com isso, e isso vai passando de geração a geração. Esse medo, né? A insegurança. Isso tudo vai passando. Por isso que a pessoa tem que resolver isso. Tem que cuidar do emocional, os traumas. E é um trabalho muito bonito que a gente faz para a terapia neural. E essas memórias que vão pelos campos morfogenéticos, né? Elas têm uma atuação epigenética.
E muitas vezes vai também se manifestar lá na terceira geração, Isso, né? isso. E, e a terapia neural, como age propiciando uma auto-ecorregulação, o paciente vai se beneficiar, né? Porque o tratamento da terapia neural não é um tratamento impositivo, é um tratamento propositivo. Isso é fantástico, né? Porque quando você dá um analgésico para o paciente com dor, né? Você já sabe que resposta vai ter, né? É uma terapia impositiva. Quando o paciente está com febre, tu dá o antitérmico, vai baixar a temperatura. Mas quando a gente faz a terapia neural, a gente está impulsionando o sistema nervoso autônomo do paciente para que ele, no seu modo, na sua velocidade, ao seu tempo, gere uma auto-ecorregulação. Auto de a si próprio, eco do seu entorno. Porque quando a pessoa se harmoniza, se entende, se compreende melhor, as suas relações vão melhorar, né? Então, por isso, esse termo auto-ecorregulação. Imaginem, Nico, se todas as pessoas recebessem terapia neural. Será que o nosso planetinha não seria melhor, hein? Mais amoroso, Com mais compassivo? Com certeza, eu vejo muita diferença quando eu trato uma pessoa da família, às vezes é a mãe, porque a mãe está mais aberta para esse tipo de tratamento. A mãe vê o benefício e ela traz o filho, o outro filho, depois o marido. Gente, a frequência, a vibração energética dessa família sobe e É. tudo fica melhor. Uma vez eu estava fazendo uns atendimentos aí em São Paulo, Nossa, Emico, bem-vinda, Rosa. e, e a primeira paciente era bem cedo da manhã, ela recebeu a terapia neural, e a última paciente do dia era uma filha dela. E daí a filha dela, já era início da noite, a filha dela disse: Olha, eu vim para o atendimento, mas nem sei por que eu vim, porque hoje eu percebi que não precisava mais. Mas me conta, eu quero entender isso. Não, hoje de manhã, e por volta das 9 da manhã, após 15 anos, eu consegui conversar com meu marido. E Olha, conversar sem alterar o tom de voz, sem brigar. Eu olha só. conversei olhando nos olhos dele, né, frente a frente, e eu disse tudo que eu queria ter dito nesses 15 anos. Então, para mim, doutor, isso foi curativo. Sim, sim. E outra coisa, Leonardo, quando uma pessoa da família muda, todo o entorno também muda. Então a gente tem É, que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar esperando o outro. A gente tem que fazer a nossa parte. e essa paciente, Mico, e daí a gente foi aprofundando a história de vida, e daí disse, não, tem algumas coisinhas aqui que pode ainda melhorar. E daí a gente fez a terapia neural nessa paciente, a filha, né? E, e no dia seguinte ela me manda uma mensagem, né? Doutor, depois de muitos anos, eu dei aquela namorada, né? Eu ia dizer outra palavra, a palavra que ela disse, mas não vou dizer, né? É, olha, eu percebo melhora na libido de todo mundo É, também, por causa dessa autorregulação, né? mulheres tendo seu primeiro orgasmo, né, Mico? Mulheres adultas Sim, tendo seu primeiro orgasmo depois da terapia neural. sim, Olha o desbloqueio. sim. Sim, exatamente. Desbloqueio. Você falou a palavra certa, E, tá? Mico,
Antes perguntaram se tinha uma pessoa aqui que estava viajando e queria assistir a aula depois. Tu vai gravar? Vai ficar gravado. Aí a gente manda o link depois também para todo mundo, tá? E vai ficar gravado no YouTube também. Tá. Aquilo que você falou agora, né? Isso muda o entorno. Eu tenho um paciente homem, tá? Veio homem no meu consultório que foi indicado por uma médica integrativa ginecologista, porque tinha vários problemas na boca. Ah, a gente precisa falar dos dentes ainda. Tá. Ok. Aí eu tratei esse senhor, aí ele falou para mim assim nas outras sessões, doutora, a minha esposa não quer que eu paro de fazer as sessões com a senhora, porque ele falou que depois que eu comecei a fazer a terapia neural, eu fiquei mais amoroso com a família toda, e a família agradece. Olha só! Então, diante disso, a gente vê que a terapia neural é um tiro certeiro aqui, ó, no nosso coração. Abre o coração. Olha, é lindo demais. Uma paciente com problemas de relacionamento com a mãe, ela voltou depois de um mês e pouco, né? E daí falou de algumas coisas tal, mas a queixa principal dela na primeira consulta era o problema de relacionamento com a mãe. E era uma paciente já de 40 e poucos anos. Ela falou tudo. Daí, quando ela não tinha mais nada que falar, daí eu perguntei, mas como está o teu relacionamento com a mãe? Agora isso não tem mais importância. Está tudo bem. Ela nem lembrava mais da queixa principal do primeiro atendimento. Sim, sim. Olha a resolução da situação. Ela conseguiu reorganizar tudo. Sim. Aqueles bloqueios de relação com a mãe, tudo resolvido, né? E numa sessão, né? É muito lindo. Uma coisa assim que me procuram muito, Emílio, né? São situações de depressão, ansiedade, né? E a gente vê que isso está aumentando muito nos últimos tempos, né? E a terapia neural nessas questões assim tem conseguido trazer uma ajuda muito bonita, né? Uma ajuda efetiva, propiciando uma nova vida, né? Pessoas que não tinham mais ânimo para viver, para trabalhar, acordam, né? Eu vejo muito isso, tá? As pessoas hoje em dia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e aí a coisa vai. Então, tem muita gente que pensa que a terapia neural, através da procaína, que é a nossa ferramenta de trabalho, atua só em dores físicas. Não! Ela atua em dores emocionais, tá? E não é o remédio que cura isso. A terapia neural, ela trata a dor da alma. Isso é uma coisa. Eu vou pedir para o Carlos Esquerdo entrar um pouquinho. Eu não sei se ele está aqui ainda. Ia ser bom se o Carlos Esquerdo estivesse aqui, porque é um dos professores do nosso curso de formação. E enquanto o Carlos Esquerdo não entra, eu queria também aproveitar os últimos momentos e falar dos dentes, né? Onde é que a odontologia se une com a medicina e principalmente a ginecologia, que é o assunto nosso de hoje. Os dentes anteriores, tanto superior como inferior, e os incisivos, estão relacionados diretamente com o meridiano do sistema ginecológico da mulher e do sistema urinário e genital. Quer dizer, está relacionado com tudo aquilo que nós conversamos hoje, que é a parte ginecológica, e no homem também. Então, às vezes, a mulher tem algum problema no útero, no ovário, na trompa, já teve que tirar o útero, e sendo que essas mulheres têm problema nesses dentes incisivos, às vezes uma cicatriz, às vezes um tratamento de canal com lesão que foi mal feito, ou às vezes tem um implante de metal na boca. Isso tudo pode
ser interferência, um campo interferente que está agindo diretamente no sistema urogenital da mulher ou do homem. Então, é necessário que o dentista veja isso. Às vezes, o próprio médico, como no caso de vocês, que já tem experiência, olha na panorâmica, já vê que tem problema nos incisivos e já manda para o dentista terapeuta neural, né? Para ver isso. Então, o tratamento do paciente é feito em conjunto. Por isso que nos nossos cursos nós associamos isso, a medicina junto com a odontologia. É justamente para poder tratar o paciente como um todo. Certo? Isso aí, Mico. Cadê o Carlos Esquerdo? Ok. Então acho que ele não está aqui no ar. Tá. Agora já estamos no final. Eu queria saber, Leonardo, que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que não sabem ainda que todos esses traumas que ela passou ao longo da vida, os conflitos, os abortos, a repressão, qual é a mensagem que você tem para deixar para essas mulheres que têm esse problema? A terapia neural, que surgiu em 1925 na Alemanha, no Brasil não faz muito tempo que tem profissionais fazendo a terapia neural. Então, assim, quanto mais pessoas souberem dessa maravilhosa ferramenta que propicia a autocura, melhor será. Outro dia eu atendi uma paciente que ela ficou mais de 6 meses se preparando para vir para a terapia neural. E ela disse, Isso. doutor, eu já lhe encaminhei vários amigos conhecidos, né? Eu conheço o seu trabalho, mas agora eu estou pronta. Então, hoje eu vim para o atendimento. E ela é uma pessoa de 40 e poucos anos, ela com semblante de uma idosa, de uma pessoa escurecida, sem brilho, sem ânimo, depressiva. Ela voltou 30 e pouquinhos dias depois para o segundo atendimento. Quando eu fui chamá-la na recepção, eu tive assim uma surpresa, porque eu disse, eu acho que não é a paciente, né? Veio outra paciente, eu acho, confundiram horários, aquilo muito rápido, né? Daí eu sorri e ela sorriu, né? Daí eu falei o nome dela e ela, sim. Eu disse, menina, você tá linda, você rejuvenesceu. Eu disse, tu me perdoa eu tá dizendo essas palavras, né? Ela disse, não, doutor, tudo bem. O senhor não é a primeira pessoa que me diz isso, que eu rejuvenesci. E era uma pessoa que estava... Ela acordou para a vida, né? Sim, sim. Sim. Então, eu vejo muitas mulheres também, Leonardo, que depois da terapia neural, ela começou a vir com adornos, batom vermelho, esmalte vermelho, que antes ela não fazia isso. Completamente reprimida. E depois liberou. É aquele botão de rosa que desabrochou, né? Então, é lindo. Então, quanto mais pessoas conhecerem a terapia neural, puderem se beneficiar e indicar a terapia neural para outras pessoas, porque a gente vê pessoas assim sofrendo por algumas décadas e conseguindo se libertar após uma sessão de terapia neural. Então, vamos divulgar essa técnica, né? Sim, é por isso que nós damos curso, né, doutor Leonardo? Isso. Inclusive no nosso... Sim. E é importante fazer um bom curso, né, Mico? Para ter as bases da terapia neural. Porque se... Psicologia,
fisiologia, neuroanatomia. Isso é fundamental, porque senão depois o profissional que for atuar com a terapia neural não vai saber lidar com as reações. Isso. Porque na terapia neural não tem protocolo para nada, você tem que estar preparada. Por isso que o profissional tem que fazer um bom curso. E não um curso rápido de um final de semana. Não é um final de semana que vai dar todo esse preparo para ter conhecimento para começar a atuar no consultório. Senão, no primeiro problema que o paciente falar da reação, o profissional vai ficar assustado. Fala, gente, o que eu faço agora? O que eu faço? Isso aí não é para mim. Eu não quero mais saber de terapia neural. Por isso que a gente dá um bom curso e um bom suporte. E o terapeuta neural ele tem que ter segurança no atendimento, né? E na terapia neural, né, Mico, a gente atende crianças, jovens, idosos, homem, mulher, né? A gente atende todas as faixas etárias, né? Sim. Então é isso aí, Mico. Já esgotamos o tempo, vai cair daqui a pouco. Isso aí. Um beijão a todos aí que estiveram junto. Muito e gratidão, Mico. Sim. Um beijo. Doutor Leonardo esteve aqui dando todo esse conhecimento e foi ótimo a gente falar de tantos casos clínicos, porque é através dos casos clínicos que todo mundo enxerga como é que funciona a terapia neural e como a gente transforma a vida das pessoas. Então, o caso clínico é ideal para as pessoas entenderem. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes e ficaram com a gente até o final. E vai ficar gravado, tá bom? Muito obrigada, doutor Leonardo. Um beijo no coração de todos. Sim, continuem com Deus. Sim. Até. Até sempre. Até.